Em um mundo de dor e perda, onde a fé é desafiada até os limites, um homem chamado Jó enfrentou o teste mais devastador que alguém poderia imaginar. Sua riqueza, sua família, sua saúde, tudo foi tirado, mas sua fé permaneceu inabalável. Como alguém pode continuar confiando em Deus quando tudo parece perdido? Esta é a história de Jó, a história de uma fé que não se quebra, mesmo nos momentos mais sombrios. A vida próspera de Jó. Jó era um homem íntegro e temente a Deus, conhecido por sua bondade e caráter irrepreensível. Ele vivia na terra de Uz, abençoado com grandes riquezas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelôs, 500 juntas de bois e muitos servos. Além disso, Jó era pai de 10 filhos, que frequentemente se reuniam para celebrar em harmonia. Sua devoção a Deus era evidente. Jó realizava sacrifícios regulares em nome de seus filhos, preocupado com a possibilidade de que, em seus corações, eles tivessem pecado. Ele reconhecia que tudo o que possuía vinha de Deus. Enquanto isso, em um cenário celestial, os anjos se apresentavam diante de Deus, e Satanás também comparecia. Questionado sobre Jó, Satanás insinua que a fidelidade dele era condicionada às bênçãos divinas. Assim começa o plano que testaria a fé de Jó de maneiras inimagináveis. As provações de Jó. Num só dia, a vida de Jó foi devastada. Primeiro, um mensageiro chegou correndo, com o rosto marcado pelo pânico. Os sabeus atacaram e levaram os bois e os jumentos. Eles mataram os servos, e só eu escapei para lhe contar. Antes que ele terminasse, outro mensageiro irrompeu pela porta. Fogo caiu do céu, consumindo as ovelhas e os pastores. Mal acabará de falar, um terceiro mensageiro chegou. Os caldeus invadiram e levaram os camelôs, matando todos os seus servos. Finalmente, um último relato trouxe a mais terrível notícia. Seus filhos e filhas estavam em festa, mas um vento forte destruiu a casa, e todos morreram. Em meio a tanta dor, Jó rasgou suas vestes e se prostrou ao chão em luto. Porém, mesmo em agonia, declarou: "O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." O sofrimento de Jó intensifica. No céu, Satanás questionou novamente a fidelidade de Jó, dizendo que ele permaneceria fiel enquanto tivesse saúde. Deus permitiu que Satanás o afligisse, mas sem tirar sua vida. Jó, então, foi atingido por feridas dolorosas da cabeça aos pés. Ele se sentava em cinzas, raspando as feridas com um caco de cerâmica. Sua dor física era insuportável, mas a angústia emocional também o consumia. Sua esposa, incapaz de suportar o sofrimento dele, disse: "Ainda mantens tua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Mas Jó respondeu com firmeza: "Falaste como uma tola. Aceitaremos o bem de Deus, mas não o mal." Mesmo nesse estado, Jó recusou-se a pecar contra Deus. Sua perseverança começava a moldar sua alma, enquanto ele lutava para compreender o motivo de tamanho sofrimento. O confronto com os amigos. A notícia do sofrimento de Jó chegou a seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vieram de longe para consolá-lo. Inicialmente, ao vê-lo de longe, mal o reconheceram e choraram amargamente. Durante 7 dias e 7 noites, sentaram-se ao lado dele em silêncio, compartilhando sua dor. Quando Jó finalmente quebrou o silêncio, ele expressou sua angústia, amaldiçoando o dia de seu nascimento. Ele não entendia por que estava sofrendo tanto e desejava nunca ter nascido. Seus amigos, no entanto, interpretaram sua dor de forma errada. Elifaz sugeriu que Jó deveria ter cometido algum pecado, dizendo que Deus não permitiria tal sofrimento sem motivo. Bildade e Zofar também insistiram que Jó precisava confessar seus erros para restaurar seu relacionamento com Deus. Jó, em sua integridade, respondeu com veemência: "Sou inocente. Não fiz nada para merecer isso." Ele não entendia por que Deus permitia tamanho sofrimento em sua vida, mas continuava a clamar por justiça e por uma explicação divina. A resposta de Deus. Após longas discussões entre Jó e seus amigos, Deus finalmente intervém, falando com Jó do meio de um redemoinho. Sua voz é poderosa e majestosa, e suas palavras revelam a grandiosidade de sua criação e a limitação do entendimento humano. Deus não responde diretamente às perguntas de Jó, mas faz uma série de perguntas retóricas.
Quem é este que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me, se é que você sabe. Deus descreve a complexidade da natureza, os mistérios do universo e sua soberania sobre todas as coisas. Ele mostra a Jó que há muito mais acontecendo no mundo do que ele pode compreender. Diante da presença e das palavras de Deus, Jó percebe sua pequenez e responde com humildade. Eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Certo é que falei do que não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. A transição final reflete o arrependimento e renovação de Jó, preparando o desfecho de sua história com a restauração que Deus trará em seguida. A restauração e as lições eternas. Após o diálogo com Deus, Jó se humilha e reconhece a soberania divina, afirmando sua confiança em Deus mesmo sem compreender plenamente seus propósitos. Deus se volta para os amigos de Jó, repreendendo-os por suas palavras injustas e falta de compreensão sobre ele. Ele ordena que eles ofereçam sacrifícios e que Jó interceda por eles. Demonstrando sua compaixão e caráter, Jó ora pelos amigos, e Deus ouve suas orações. Então, Deus restaura a vida de Jó, abençoando-o com o dobro de tudo o que havia perdido. Ele recebe novos bens, filhos e uma vida longa, cercada por amor e prosperidade. Sua fidelidade em meio ao sofrimento é recompensada de forma grandiosa. A história se encerra com uma reflexão sobre o significado da fé e da confiança em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Jó é lembrado não apenas como alguém que sofreu, mas como alguém que perseverou e experimentou a bondade de Deus de maneira poderosa. A transição final conecta a história de Jó à experiência de quem assiste, com uma mensagem de esperança. Mesmo no sofrimento, Deus permanece soberano e fiel.